Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula especial em que a gente vai desvendar muitas coisas a respeito de compulsão alimentar. Então, vocês vão entender por que a compulsão alimentar vem se tornando uma das maiores demandas de atuação no nosso consultório de psicologia, nos consultórios de nutrição também. Existe uma banalização, né, do termo compulsão alimentar. Hoje em dia, muitas pessoas falam que tem compulsão alimentar, quando na verdade elas não têm, quando na verdade elas têm um comportamento alimentar normal. E é justamente para a gente poder esclarecer toda essa confusão que existe hoje em dia que a gente vai ter essa nossa aula, diferenciando o que que é um exagero, o que que é compulsão, o que que é uma bulimia nervosa, para que vocês possam entender essas diferenças tão importantes, né, da gente poder compreender no nosso paciente para que a gente possa fazer um diagnóstico acurado e para que a gente possa montar um plano de intervenção, um plano de tratamento que realmente funcione, tá joia? Então vamos compartilhar com vocês nosso mapa mental de hoje. Me contem, por favor, se vocês estão vendo o mapa. Sigo aqui ainda gripada, me desculpem. Peguei um chá que dizia que era de cidreira, mas não sei não, hein? Tá com gosto esquisito esse negócio. Sim, ótimo. Então vamos lá. Bom, então a nossa aula de hoje é por que a compulsão alimentar virou a principal demanda, uma das principais demandas no nosso consultório, como é que a gente pode atuar com segurança. Quando a gente olha para o rol de comportamento alimentar, sem dúvida nenhuma, a compulsão alimentar é uma das maiores queixas que a gente recebe no nosso consultório. E a gente precisa saber tratar, e antes de saber tratar, tem que saber como diagnosticar. Então, para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu trabalho com compulsão alimentar, com comportamento alimentar já há mais de 20 anos. Desde a faculdade eu estudava tudo que surgia sobre compulsão, sobre transtornos alimentares, obesidade, cirurgia bariátrica, e fui me especializando cada vez mais nesta área e sempre à luz da terapia cognitivo-comportamental. Para quem não estava aqui ontem, né, que chegou agora, então essa é uma série de aulas especiais que nós faremos durante essa semana. Temos aulas de segunda a quinta, sempre às 20 horas no Zoom, e no domingo, especialmente no domingo, a nossa aula começa às 19 horas. E já tivemos aulas sobre a psicologia da obesidade, psicologia bariátrica, como sendo o nicho mais promissor e ainda pouco explorado pelos psicólogos, que foi ontem. O link da reprise está disponível no grupo. A gente depois disponibiliza novamente. Então, né, amanhã de manhã a gente solta o link de hoje, repetimos o link de ontem também, para quem não pôde assistir. Hoje nós estamos falando sobre compulsão alimentar. Amanhã, quarta-feira, a gente vai mergulhar no mundo do mindful eating, ou seja, do comer com atenção plena, que é algo fantástico e eu sou realmente muito apaixonada pelo mindful eating porque eu vejo que esse é o caminho para que as pessoas possam viver uma vida sem dietas, sem culpa, sem compulsão. Então hoje vocês vão entender a compulsão alimentar, amanhã a gente aprofunda numa das abordagens das estratégias melhores para tratar a compulsão alimentar. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre o atendimento psicológico, né? Então, como que a gente pode sair no atendimento individual, né? E às vezes é sobrecarregado com planos de saúde, com atendimentos com um valor muito baixo, para você ter uma agenda lucrativa através de grupos de comportamento alimentar. Inclusive, você poder realizar vários dos sonhos que você tem em relação à sua profissão. Como, por exemplo, muitas pessoas que estão aqui são mães, são pais e que gostariam de acompanhar mais os seus filhos, né? Então, como que a gente pode ter uma agenda em que a gente faz essa agenda, que a gente vive da psicologia e não só de uma maneira que tem lucro, mas que a gente pode viver nos nossos próprios termos, escolhendo quem atender, que demandas atender e fazendo os nossos próprios horários, tá ok? E no domingo a gente vai apresentar esse novo mercado da psicologia, quais são as novas perspectivas de serviços que a gente tem, como você pode ter um portfólio profissional que te gera um lucro, que te gera satisfação com a sua profissão, porque vocês bem sabem que não adianta nada a gente ser extremamente feliz e satisfeito com o nosso trabalho,
mas que isso não banque a nossa vida, não banque o nosso estilo de vida, e isso se torna um fardo, né? Essa obrigatoriedade da gente trabalhar porque tem um dom. Gente, ninguém aqui tem dom, né? Dom é aquilo que você nasce com e que você vai trabalhando aquilo para a vida. E aqui não é dom, você pode ter uma aptidão, você pode ter o desejo de ajudar pessoas, mas todo mundo aqui estuda pra caramba, né? Vamos falar bem a verdade, a gente não pode pegar e desvalorizar todo esse nosso empenho, a gente estuda pra caramba. Então, se a gente traz resultados para os pacientes, é porque a gente realmente se dedica. E aí, no dia 27 a gente vai fazer a revelação oficial desse presente que eu vou dar para vocês na segunda-feira. Segunda-feira, dia 28 é meu aniversário, mas é meu aniversário, o presente vai ser de vocês, para que vocês possam expandir e muito a atuação de vocês na área do comportamento alimentar, de bariátrica, de grupos, etc, né? E aí no domingo a gente vai explicar tudo isso nos mínimos detalhes, tá joia? E aí na segunda-feira a gente faz a abertura oficial dessa, desse presente, dessa oportunidade que vai durar somente durante o dia 28, tá? E já alerto vocês, quem estiver interessado nessa oferta que a gente vai fazer para vocês, que a gente vai revelar para vocês nos grupos do WhatsApp, então estejam nos grupos do WhatsApp, e tem algum problema com data de cartão de crédito, por exemplo, tá? Eu precisaria pagar no dia 2 de agosto, tem algum problema? Conversa com a minha equipe, né? Chama a minha equipe, emite um boleto, e aí a gente vai passar todas as instruções para que vocês não percam essa oportunidade de jeito nenhum, tá joia? Então vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. Então, agora a gente vai entender o cenário atual. Por que que a compulsão alimentar virou a primeira demanda, no nosso consultório? Veja, as pessoas chegam para a gente, ou às vezes já estão com a gente, e nem sempre têm falas muito claras. Mas às vezes já existem ali alguns casos de compulsão alimentar que estão com você e que você não se deu conta, e tá tudo bem porque você ainda não tinha esse conhecimento. Mas é muito normal também que as pessoas cheguem pra gente com algumas queixas. Puxa vida, Thalita, eu consigo seguir a dieta direitinho durante o dia, mas eu não tenho controle com a comida durante a noite. Eu não posso ter nada de comida gostosa em casa porque eu não consigo ter autocontrole. Eu sou safada, eu sou indisciplinada, eu não tenho força de vontade suficiente, eu perco para um pedaço de pizza à noite, né? Então as pessoas falam muitas coisas que não são uma realidade. Elas simplesmente não entendem como funciona uma compulsão alimentar e o que as leva a esse tipo de comportamento. Eu me arrependo sempre depois de comer, mas eu não consigo parar. Então, toda vez que eu vou que eu vou tomar café da manhã num hotel, eu viajo pra caramba, trabalho, toda vez que eu vou tomar café da manhã, eu planejo que eu vou comer, que eu vou só comer ovos e que eu vou comer uma frutinha e tal. Quando eu vejo, eu já tô pegando pão de queijo, já peguei um pedaço de bolo, e eu não consigo parar com isso, né? E eu sempre me arrependo, eu sempre planejo fazer direitinho, mas na hora H, eu não tenho toda essa disciplina. Outro tipo de fala frequente é: ah, eu sou 880. Ou eu tô de dieta, e aí, quando eu tô de dieta, quando eu tenho um cardápio e ali tudo descrito, o que que eu devo comer, quantas gramas de cada coisa, né? Aí eu consigo seguir direitinho. Mas se eu não estiver seguindo uma dieta, putz, aí eu enfio o pé na jaca e tô sempre jacando, tô sempre de um jaque, tá? Então a gente tem que olhar para tudo isso. Outro tipo de fala dos pacientes: ah, eu mereço comer porque eu tive um dia horrível. Nossa, depois daquela prova, o tanto que eu estudei, tanto de noites que eu virei estudando, eu mereço. Ai, eu me escondo para comer, né? Depois que eu me escondo para comer, depois que eu como meio escondido, porque eu tenho vergonha do que eu como, porque eu tenho medo que as pessoas me critiquem, daí eu me sinto um lixo. E eu sinto que as coisas não dão certo para mim, eu sinto que eu não tenho jeito mesmo, que é desse jeito minha alimentação e que nada pode fazer parar isso, tá? Eu tenho compulsão, eu não consigo me controlar diante da comida. Então, porque eu não consigo me controlar diante da comida, eu sei que eu tenho compulsão. Então, essas são queixas frequentes dos nossos pacientes. E o que que a gente pode observar, gente? Que tudo virou compulsão. Você parar para conversar com pessoas e as pessoas nem se dão conta da gravidade da coisa, né? Mas parece que tudo virou compulsão. Então, um exagero, você exagerar num restaurante,
Ah, e é compulsão. Você comer demais na macarronada da tua avó ou exagerar no churrasco é compulsão. Ah, se você tem vontade de comer uma coisa específica, tem uma fome específica, que tá super na moda aí nos últimos dias, né? O morango do amor. Ai, puxa vida, tanto que você viu, ouviu falar e tá com um desejo, uma vontade de comer aquilo. Ai, é compulsão, porque imagina você ter vontade de comer o morango do amor numa quarta-feira, né? De manhã ainda por cima. Meu Deus, não pode, tá? Então tudo parece que virou compulsão. E com isso, um transtorno alimentar que é real passou a ser subdiagnosticado. Mesmo quando o paciente está em terapia, o psicólogo pode ter dificuldade em diagnosticar o transtorno da compulsão alimentar por causa dessa banalização do termo. E aí, então, por isso, hoje você vai entender quando o exagero é só um exagero e quando é um episódio de compulsão alimentar. Quando o paciente tem um transtorno de compulsão alimentar e quando ele tem um comer transtornado, um comer emocional, uma coisa muito mais leve. Por que é que as dietas e condutas nutricionais podem ser um gatilho e não a solução para uma compulsão alimentar? E por que o paciente bariátrico pode seguir compulsivo mesmo sem conseguir comer grande volume de comida? Opa, peraí, então existe compulsão alimentar depois da cirurgia bariátrica? A cirurgia não vai resolver isso? Existe sim, e a cirurgia não faz milagre, a cirurgia não acaba com um transtorno psiquiátrico desta maneira, tá? E se você acha que compulsão tem sempre a ver com volume de comida, na compulsão alimentar a pessoa sempre exagera na quantidade de comida, fica até o final da aula porque você vai descobrir muitas coisas aqui a respeito e vai ser muito importante de você entender que a compulsão alimentar, ela tem diversas dimensões e que a gente tem que estar com um olhar e com uma escuta muito afiada para que a gente possa entender o que é que o nosso paciente está passando, para que a gente possa fazer um diagnóstico correto e para que a gente não seja também leviana, tanto de colocar tudo na conta de uma compulsão alimentar, quanto fazer o contrário. De, não, isso aí não é compulsão, porque foge dos critérios do DSM-5, então não é, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Então, agora a gente vai entender o que é e o que não é um transtorno de compulsão alimentar. E antes da gente entender o que é uma compulsão de fato, a gente precisa saber o que é comer normal. Por que que muita gente acha que comer normal é comer de uma maneira perfeita? É comer tudo bonitinho, é comer sempre as mesmas coisas, é nunca exagerar, né? Então a gente precisa entender quais são essas diferenças. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque nesse conceito errado do que é o comer normal, as pessoas elas podem se enganar e ir para uma rigidez alimentar, ao invés de entender que comer normal é flexível, tá? Existem nuances e não é a gente ter uma rigidez de padrão de comportamento alimentar e nem de escolhas alimentares, tá joia? Então a gente vai para o conceito do que é comer normal da Joan Chosen Bays, que é uma das precursoras do Mindful Eating. Ela é uma pediatra americana e ela cunhou, né, esse termo do comer normal e definiu com 7 pontos que são super importantes da gente entender. E vocês vão ver que as pessoas elas têm muito mais um comer normal do que um comer transtornado ou do que uma própria compulsão alimentar, né? Que o que acaba acontecendo é que a gente vive numa sociedade que tem um culto a dietas muito grande, que isso gera uma mentalidade de dieta e um monte de conceitos errados a respeito da alimentação, a respeito de corpo, a respeito do que é normal, do que é patológico, né? Então vamos ver um pouquinho disso. Bom, primeiro ponto é: se você se sente feliz e conectado com a sua própria vida quando você não está comendo, ou seja, você tem outras coisas na vida que são prazerosas além do comida, né? Então, comer normal é também você ter outras fontes de prazer na sua vida que não a comida. Não é normal uma pessoa só ter prazer na sua vida através da comida, tá? Então fica antenado. Se a única fonte de prazer do seu paciente é a comida, tem alguma coisa errada aí, tá?
Uma pessoa que tem uma relação normal com a comida, se ela não está com fome, ela não come. É simples assim. E alguém oferece alguma coisa, a pessoa tem condições de falar: não, obrigada, eu não estou com fome. Não, obrigada, eu não quero agora. Ok? Terceiro ponto, a pessoa para de comer quando ela se sente satisfeita e consegue deixar comida no prato se for necessário. Meu Deus, aqui um monte de gente já, meu Deus, mas calma aí. Então, não é pecado jogar comida fora, né? Eu aprendi na minha casa que tem que raspar o prato. Opa, estamos levantando aí um monte de regras disfuncionais em relação à comida. E isso a gente trata na psicoterapia com foco no comportamento alimentar, tá? Então, uma pessoa que come normal, ela está conectada com a sua percepção de saciedade no estômago, com a percepção da saturação do paladar na sua boca, né? A gente vai falar mais sobre isso amanhã, então não perca a aula de amanhã, porque você vai descobrir um mundo novo do comportamento alimentar através do Mindful Eating, maravilhoso, tá? A pessoa percebe, então, puxa, meu estômago já tá cheio, puxa, eu já comi o suficiente, não, não quero mais desse sabor, já cansei disso. E ela consegue dizer, deu, obrigada, já estou satisfeita, já comi o suficiente, tá? Outro ponto importante é que quando a pessoa tem uma relação normal com a comida, quando ela não está com fome, ela é capaz de ficar horas sem comer ou sem pensar em comida. E quando sente fome, aí vai pensar sobre o que comer e tem prazer com essa experiência. Isso de uma maneira geral, tá? Quando nós estamos falando em pacientes bariátricos, por exemplo, a gente faz ajustes em relação a isso. Por quê? Porque o paciente bariátrico, ele precisa planejar a sua refeição. Ou mesmo um paciente que não é bariátrico, mas que vai passar o dia fora, que tem que comer na rua, que precisa levar marmita, etc. A pessoa vai planejar a sua refeição, vai levar a sua comida, mas ela vai pensar sobre o que ela vai comer, o que que ela trouxe, etc., na hora de comer, na hora que bateu a fome. E não ficar ali, acabou de tomar café da manhã e já está pensando no lanche, o que que pode comer no lanche, e acaba o lanche, já está pensando no almoço, que restaurante gostoso eu vou escolher para comer hoje, tá? Isso é patológico. Ficar remoendo o que comeu, ficar planejando, pensando demais a respeito do que ainda vai comer, isso não é normal, ok? O quinto ponto é, a pessoa aprecia comer tipos diferentes de comida. Então, o que que significa isso? Ter uma monotonia alimentar, comer sempre a mesma coisa e se sentir satisfeito com isso, porque, ah, não, eu tô acostumado, ah, porque é bom para mim. A gente precisa avaliar. Obviamente, você não vai pegar esse único recorte e, ah, não, a pessoa tem alguma questão aqui porque ela come todo dia a mesma coisa. A questão é, por que é que essa pessoa come todo dia a mesma coisa, tá? E muitos transtornos alimentares têm essa característica, se sentir bem comendo sempre a mesma coisa porque sente que tem controle sobre a sua alimentação, tá? Sexto ponto, a pessoa mantém um peso estável ou oscila dentro de um contínuo de peso aí normal. A pessoa se pesa algumas vezes no ano. Então, quando a pessoa tem uma relação normal com a comida e não fica ali se cobrando por questões estéticas e tal, ela se pesa de vez em quando, ela não sente que a balança é uma ameaça, ela não tem medo de se pesar, né? Ah, e a pessoa tem um peso mais ou menos estável. Nós sabemos que existe uma diferença gigantesca entre o funcionamento de corpo de homem e mulher. O homem ele tem uma condição fisiológica de manter um peso estável, muito mais estável do que nós mulheres. O nosso peso ele oscila ao longo do nosso mês, né? Então, o período menstrual ele traz mudanças significativas no nosso corpo. Então, a gente pode ficar mais inchada, pode aumentar alguns quilos de inchaço, né? E a gente observa isso em muitas mulheres. A gente tem desejos alimentares diferentes no período da TPM, então a gente precisa considerar tudo isso, tá? Mas o que que é o normal? A gente ter um padrão, você ter ali uma variação, uma oscilação que é mais ou menos habitual ao longo dos meses, tá ok?
E o sétimo ponto é que a pessoa não fica obcecada com comida ou com calorias para definir o que que vai comer, o que que não vai comer. Ah, não, esse requeijão, ele é normal, ele tem muita caloria, tem muita gordura, então eu vou comer só o light. Ai, nossa, hoje é quinta-feira. Não, 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 ainda não posso comer um bolo. Eu só posso comer de manhã ovo, não posso comer um pãozinho francês com manteiga. Só no final de semana, essas coisas, né? A pessoa ela não fica contando calorias, contando as gramas da comida para ver, eu posso comer, não posso comer, tá? Então, ficar obsessivamente pensando sobre isso é um mau sinal. E aí, o que a gente sempre precisa investigar é qual é a função desse comportamento, qual é a função desse padrão de pensamento da pessoa, tá? Então, aqui já vou dar uma uma estratégia fundamental para vocês trabalharem o comportamento alimentar dos seus pacientes, que é sempre fazê-los questionar por que é que eu quero comer isso agora. Quando você ajuda o seu paciente a internalizar essa pergunta e se perguntar ao longo do dia, sempre que vai comer, por que é que eu quero comer isso agora? Você ajuda a pessoa a se conectar com o seu próprio corpo, e aí as estratégias de Mindful Eating, Intuitive Eating, vêm aí para dar aí um monte de ferramentas para os nossos pacientes, mas a gente consegue entender daí qual é a função da comida. Qual é a função da comida, qual é a motivação para aquela alimentação. E a gente consegue entender, puxa, existe aqui um comer emocional, é uma fome específica, existe uma desregulação emocional, né? Você entende a serviço do que a comida está naquele momento. E aí, então, o que que vem a ser o diferente do comer normal? O que que é um comer transtornado? O que que é o comer emocional? Tá? A gente tem alguns exemplos, né? Pessoas que comem toda vez que está ansioso, toda vez que está entediado, que está frustrado, que come para passar o tempo, que come escondido porque tem vergonha daquilo que está comendo, sente que vive no 880, ou está comendo de tudo que vê pela frente, ou tem que estar numa restrição alimentar muito grande. O comer se torna uma forma de punição ou recompensa. Ai, nossa, mereço. Nossa senhora, se você visse a reunião que eu saí agora, eu mereço comer um chocolatinho, né? Ou então, putz, de novo eu não consegui ir para academia, eu não consegui fazer a dieta direitinho, eu falhei, eu comi carboidrato no almoço e tudo, e aí usa a comida como punição, já que eu fiz tudo errado. Ah, então que se dane, eu vou agora comer aqui um chocolate. E eu vou dar um exemplo bem real que eu já tive alguns pacientes com um comportamento assim. Vou comer um chocolate e aí escolhe um chocolate que machuca a garganta, porque daí a pessoa come, mastiga pouco, engole o chocolate meio inteiro e aqueles pedaços de, por exemplo, amendoim ou então diamante negro, né, que tem aqueles cristalzinhos de açúcar, passa machucando a garganta. E aí existe essa punição, uma punição física imediata mesmo, que a pessoa chega a ficar com a garganta machucada. Ou mesmo uma punição no sentido de, já que eu não sei fazer nada direito, então eu vou comer, vou engordar mesmo, porque é isso que eu mereço, tá? Então é assim que a pessoa muitas vezes pensa quando tem um comer transtornado. O comer transtornado ou comer emocional não constitui uma entidade nosológica e não preenche todos os critérios para um diagnóstico de um transtorno alimentar. Então, muitas vezes a pessoa está no curso do desenvolvimento de um transtorno alimentar e já apresenta algum comportamento alimentar ali disfuncional. Ou não, não é todo mundo que tem um comer transtornado ou que apresenta o comer emocional que vai desenvolver um transtorno alimentar. Mas é importante a gente olhar para isso, né? Não quer dizer que a gente vai ser mais leve no tratamento, não. Quer dizer que, opa, existe um sinal de alerta muito grande. Vamos investigar isso aqui a fundo para a gente entender o que está acontecendo. Entender se a pessoa tem ali fatores predisponentes para um transtorno alimentar, entender o que está mantendo aquele quadro do jeitinho que está, se está no curso do desenvolvimento de um transtorno alimentar, se aquele comportamento alimentar está piorando, né? Então a gente tem que entender tudo isso. Um ponto de extrema importância. Quando uma pessoa tem um comer transtornado, tem alguma disfunção no seu comportamento alimentar, isso gera sofrimento.
né? Então, o ponto para a gente entender precisa de tratamento não é apenas a pessoa ter um comportamento alimentar disfuncional, é isso estar gerando um sofrimento psíquico. Pode ser que a pessoa se sinta culpada pelo que ela comeu, arrependida, pode ser que ela engaje em outros comportamentos disfuncionais que a gente vai ver mais para frente, né? O ciclo da compulsão, etc. Isso gera uma relação adoecida com a comida, com o corpo ou com o ato de comer. Então, a pessoa ela pode se sentir mal com ela mesma, ela pode se sentir mal com o seu corpo, né? Ou ela pode desenvolver aí comportamentos mais disfuncionais ainda. E o comer transtornado, ele caracteriza diversos comportamentos e atitudes alimentares inadequadas, como ter conceitos nutricionais errados, né? Então, mentalidade de dieta, terrorismo nutricional, ela pode ter uma depreciação do corpo muito grande em função de padrões de beleza. Então, veja, quando a gente para entender o que acontece com as pessoas, quando você vai investigando, geralmente o início disso tudo está no padrão de beleza vigente naquele momento. Hoje nós temos alguns padrões de beleza e que a gente tem, por exemplo, o padrão de uma magreza extrema, né? Então, por enquanto, nós não temos ainda um boom de casos de transtornos alimentares por causa deste padrão de beleza que começou a vigorar faz pouquíssimos anos, que é de uma magreza extrema, né? Então você vê que as mulheres e os homens estão buscando uma magreza cada vez maior. A gente teve uma explosão de uso de Ozempic no Brasil, fora do Brasil, né? Vários eventos, inclusive de Hollywood, sendo, entre aspas, patrocinados pela indústria farmacêutica, pelo Ozempic, etc., para fazer promoção dessas medicações, né? É, Monjaro agora também sendo muito utilizado e medicações utilizadas de maneira indiscriminada para perda de peso. Essas medicações, elas não são indicadas para perda de peso de pessoas que não precisam. Então, na verdade, o Ozempic, ele é uma medicação para o tratamento do diabetes, que é usado off-label para o tratamento da obesidade. O Monjaro é uma medicação Monjaro ou também o Zepbound, que é a tirzepatida também, são medicações indicadas para o tratamento da obesidade, né? Mas não para uma redução de peso com vistas a uma questão estética, tá? Então, nada disso está a serviço de uma questão estética. Significa que uma pessoa não possa querer emagrecer para se sentir mais bonita, com o seu corpo, etc. Imagina, não existe problema nenhum nisso. A gente precisa entender o quanto essa pessoa quer emagrecer e por que ela quer emagrecer. Muitas vezes pessoas querem emagrecer para corresponder ao padrão de beleza que às vezes nem elas acham tão bonito assim quando a gente vai trabalhar de fato isso, né? Mas sentem que existe uma pressão para estar dentro daquele corpo idealizado naquele momento. Então, hoje nós temos essa magreza extrema e nós temos também um outro padrão que é de uma definição corporal, de uma definição muscular que não é conseguida naturalmente. A maioria dos padrões de beleza pode adoecer as pessoas porque esse padrão ele não corresponde a algo que pode ser naturalmente atingido. E o naturalmente não quer dizer a pessoa nascer assim, não, quer dizer a pessoa se dedicar à academia, cuidar da alimentação também, etc. Mas veja, esse padrão de uma musculatura bem definida que nós temos hoje, de uma hipertrofia muscular, não é um padrão que uma mulher consegue indo para academia 5 vezes na semana, tá? A maioria faz uso de hormônios masculinos, de esteroides anabolizantes e tudo para conseguir essa definição que está sendo preconizada como belo neste momento. Isso vai durar? Não vai durar. Não vai, porque nenhum padrão de beleza perdura por muitas e muitas décadas, tá ok? Mesmo o padrão de magreza que a gente tem desde aí da década de 90, esse padrão ele sofre mudanças. Agora, o belo é não ter peito. Antigamente era ter peito. Se tinha que ter peito, bumbum, tinha que ter volume, né? Só que a magreza de hoje é uma magreza sem peito, então a mulherada tá tirando o silicone, que antes era valorizado, e tá emagrecendo muito mais, né? Vai fazer uma lipo LED, uma lipo HD para definir mais ali o abdômen, faz uso de medicações que ajudam no emagrecimento e tudo, mas a verdade é que padrões de beleza podem ser, no percentual de pessoas que correspondem ao padrão de beleza, em torno de
4% da população geral. Então, veja, se 96% da população não se enquadra naquele padrão, será que o problema é o corpo de todo mundo? Ou o problema é aquele padrão, né? E sem contar que o que as pessoas buscam fazer para se enquadrar naquele padrão, que a primeira medida é uma dieta restritiva, que todo mundo acha que se a influencer falou que ela secou fazendo uma dietinha, e aí todo mundo acredita nessa mentira, porque às vezes a pessoa tem um monte de tratamento ali por trás, um monte de cirurgia plástica, etc, né? Dá uma falsa esperança de que vai conseguir. E aí, quando faz uma primeira dieta não funciona, vai para uma outra dieta e outra dieta. Quanto mais dietas a pessoa passa, mais difícil fica dela emagrecer. E o efeito no corpo é um efeito muito danoso, né? A gente conversou sobre isso ontem, tá ok? E aí, gente, quando a gente tem toda essa questão do comer transtornado acontecendo, comer acaba se tornando, já falei sobre isso, sobre uma forma de punição, etc. Vamos adiante então. E aí, então, vamos entender o que é que caracteriza uma compulsão alimentar. Você já entendeu o que que é comer normal, você já entendeu o que é um comer transtornado ou um comer emocional, né? O comer emocional, quando a gente tem desregulação emocional como um gatilho para um comportamento alimentar transtornado, tá? Então, agora a gente vai começar a entrar no mundo da compulsão alimentar e entender como que isso funciona. Então, a gente vai fazer um resumo de como funciona a compulsão alimentar no DSM-5. Então, tem que ter dois componentes. O primeiro componente é uma ingestão de uma grande quantidade de alimento num curto período de tempo, geralmente inferior a 2 horas, e uma sensação de perda de controle sobre o comer neste período. Então, normal a pessoa falar que não consegue parar de comer, parece que eu estou em transe, eu me sinto como se eu tivesse possuída e eu nem sei direito o que está acontecendo, tá? Então, a gente escuta esse tipo de coisa dos pacientes. O episódio ele vai acontecer pelo menos uma vez por semana, há pelo menos 3 meses, para a gente poder diagnosticar um transtorno de compulsão alimentar. E ele causa um sofrimento muito grande para a pessoa que passa por isso. Além de ter essa, além da pessoa ter que ingerir uma grande quantidade de alimento num curto período de tempo, de ter a sensação de perda de controle, desses episódios acontecerem pelo menos uma vez na semana há pelo menos 3 meses, o episódio ele tem que estar associado a pelo menos três das seguintes características: comer mais rápido do que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio, comer grandes quantidades de comida mesmo sem fome, comer escondido por vergonha ou sentir nojo de si mesmo, depressão ou culpa intensa depois do episódio. Então, três dessas características têm que estar contidas no episódio de compulsão alimentar, tá? E um ponto muito importante, a pessoa ela vai comer exageradamente, de uma maneira descompensada, de uma maneira muito mais rápida do que do que o seu normal, come até se sentir empanturrada e tudo, mas é muito importante que vocês consigam perceber que depois desse episódio a pessoa não apresenta episódios compensatórios, ou seja, a pessoa depois ela não faz jejum, ela não usa laxante, não usa diurético, não faz enema, ela não restringe a sua alimentação, ela não vai queimar todas aquelas calorias na academia, tá? Então ela não tem comportamento compensatório nenhum. Isso é um transtorno de compulsão alimentar. Quando existem episódios, quando existem comportamentos compensatórios, a gente provavelmente está falando em uma bulimia nervosa e não em um transtorno de compulsão alimentar, tá? Então entenda o seguinte: o transtorno de compulsão alimentar, ele parece muito objetivo, muito fácil da gente identificar, mas nem sempre ele é fácil, nem sempre ele é simples da gente identificar. E nem sempre fica claro pra gente se a pessoa realmente não tem episódios compensatórios, porque às vezes a própria pessoa tem tão internalizado há tanto tempo certos comportamentos compensatórios que aprendeu com a sua própria família,
que às vezes a pessoa não se dá conta e que ela às vezes nem relata aquilo pra gente. Então a gente tem que ter uma investigação ali muito acurada para conseguir identificar. Ah, Itália, que tipo de comportamentos que poderiam vir aí da família? Por exemplo, no domingo. Foi almoçar fora, exagerou um pouco no almoço e tal. Ah, nossa, nem vou jantar. Com tanto que eu almocei hoje, posso ficar até o almoço da manhã sem comer. E aí, pula o jantar, tá? Comeu demais, exagerou numa comida mais gordurosa, numa costela de boi e tal. E aí, toma um chazinho de Sene, que é laxante, depois do almoço, né? Então a gente tem que ficar alerta com esse tipo de comportamentos. E às vezes são comportamentos que vêm da família mesmo, tá? E aí, então, quais são os gatilhos frequentes para os episódios de compulsão alimentar? A compulsão alimentar, ela raramente é sobre a comida. Ela quase sempre é uma resposta a algo que dói, a algo que falta. Nem sempre é só uma questão emocional também, tá? Então a gente tem que ter uma percepção clara sobre isso. Nem sempre é sobre questões emocionais e tudo, a gente tem gatilhos emocionais para compulsão. É muito mais frequente haver uma desregulação emocional como um gatilho, mas a gente tem que estar alerta a outros pontos que muitas vezes são negligenciados pelos profissionais da saúde, ok? Então vamos às possibilidades de gatilhos. Restrição alimentar, seja uma restrição por um gatilho fisiológico ou psicológico. Quando que existe uma restrição alimentar? Gente, deixa eu só pegar uma pastilha, não vou começar a tossir. Então, quando que existe uma restrição alimentar? Quando a pessoa pratica uma dieta muito rígida, quando existem regras extremas, né? Ah, então não pode comer carboidrato, tem que parar de comer às 19 horas, porque comer depois engorda. Quando a pessoa pratica jejum prolongado, então faz um jejum intermitente, ela está numa restrição muito grande, né? Seja uma restrição objetiva mesmo, ou então uma restrição que é muito mais psicológica. Ela, por exemplo, achar que, ai, não, eu percebo quando como tal coisa me faz mal, eu engordo quando como tal coisa, não posso comer. De qualquer maneira, existe ali uma regra rígida, uma regra extrema em relação ao que pode e o que não pode comer. Quando a pessoa está numa restrição alimentar, que ela está deixando de comer a quantidade adequada de comida para aquela refeição, porque ela quer fazer um déficit calórico para emagrecer. Quando ela corta certos alimentos do seu dia a dia, o corpo entra no estado de alerta. O nosso cérebro identifica isso. Opa, peraí, não está vindo tanta comida quanto vinha. Então, alguma coisa está acontecendo, todo alerta fica ali ligado e tudo. E quando a pessoa começa a passar fome porque está fazendo uma dieta restritiva, o que acaba acontecendo é que aumenta a nossa busca por comida, aumenta o nosso desejo de alimentos que se transformam rapidamente em energia no nosso corpo. Então, por exemplo, você está fazendo um jejum intermitente e tua primeira refeição vai ser um almoço no buffet, né? E aí, gente, nós não estamos falando das pessoas que fazem um jejum com acompanhamento, em que o nutricionista estudou realmente aquele caso para ver se poderia ser adequado, etc. Mas não, pessoas que tiram da cabeça ou que fazem com profissionais que não dominam tanto assim o assunto. Primeira refeição vai ser um buffet. E a pessoa fez um jejum de 16 horas, tá lá verde de fome, querendo comer o pé da mesa, não consegue nem trabalhar direito porque só pensa em comida, tá ali na contagem regressiva, né? Meu Deus, são 11 horas, eu vou poder almoçar meio-dia. Aí a pessoa vai se deparar com um buffet, o que que você acha que a pessoa vai querer comer? Que ela vai querer fazer um pratão de salada, comer uma proteína, né? Porque hoje em dia a gente não come carne, a gente come proteína. Então, comer uma proteína e legumes e tal, né? É isso que a pessoa vai querer comer ou ela vai querer comer arroz, feijão, uma massa, a lasanha que tá ali cheirosa, douradinha, tá? Isso é uma questão fisiológica, só que é vista como uma questão de caráter. Olha só, a pessoa, né, já tá compensando tudo, já tá colocando tudo pelo ralo. Não, isso é fisiológico.
vai aumentar o seu nível de fome, vai aumentar a sua busca por comida e vai diminuir a sua percepção de saciedade. Então, a gente tem que estar alerta que é isso que acaba acontecendo no corpo, tá? É muito comum que quando a pessoa tá numa dieta rígida, né, tá em algum tipo de restrição alimentar, ela pensa assim, ai, já que eu comi um pedacinho, ai, que droga, agora já era, né, eu comi a lasanha, não devia ter comido um pedaço de lasanha, agora danou-se tudo, tá? E aí entra no já que. E aí ela entra no 880, que é muito comum aqui, nesse segundo ponto, a culpa e o pensamento dicotômico, né? Acaba sendo um gatilho cognitivo. Crenças do tipo tudo ou nada, ai, 880, ai, já que eu estraguei tudo, então, ai, beleza. Eu vou comer tudo que eu tenho vontade, e aí amanhã eu volto a comer direito, amanhã eu volto a fazer uma dieta regradinha, tudo direitinho, porque parece que quando a gente dorme zera as coisas, né? A vida zera numa noite. Isso não é verdade, né, gente? A vida ela é uma só. Então, não existe, não existem fases. A gente não é um capítulo de livro que acabou ali uma história, a gente vai começar um novo capítulo. Não, a vida está acontecendo a qualquer momento. Por isso que regular a sua alimentação e assumir as rédeas da situação pode ser agora, nesse exato momento. Ai, Thali, mas já vamos dormir, não tem problema. Ai, Thali, mas só falta mais uma refeição. Não tem problema. Começa a partir de agora. Conecta com o corpo, entende o que está acontecendo e segue em frente. Autocrítica severa gera uma recaída emocional. Quando a pessoa é muito crítica, ai, porque puxa vida, eu não tenho disciplina, eu não sei fazer as coisas direito, olha só, eu não consigo resistir a um pão com manteiga, eu não sei dizer não para as pessoas, né? Isso vai gerando mais recaídas, vai fazendo com que a pessoa, entre aspas, fale cada vez mais nas regras rígidas que ela estabeleceu ou que foram recomendadas por um profissional da saúde, porque a gente vê isso acontecer muito, né, gente? Então, isso gera mais compulsão alimentar, isso gera mais culpa e isso vai alimentando, vai mantendo esse ciclo de compulsão. Quando existe uma desregulação emocional, né? Então, quando a pessoa sente qualquer tipo de emoção, que a pessoa não sabe como lidar com aquela emoção, raiva, tristeza, frustração, tédio, medo, solidão, vergonha, o que quer que a pessoa sinta, e ela não sabe como fazer a gestão dessas emoções, a comida vem como uma solução mágica para dar um jeito naquele sentimento. Aquele sentimento que é desagradável, aquele sentimento que está sendo desconfortável. E aí a pessoa, inclusive, quando tem uma compulsão, ela diz que aquilo anestesia, que a comida anestesia aquelas emoções, que ela se sente amortecida, que tudo vai embora. Mas na verdade o que acaba acontecendo é que quando a pessoa tem uma compulsão alimentar, a comida ela vai ser prazerosa ou minimamente prazerosa durante o período, mas depois aquele problema que foi o gatilho daquela compulsão alimentar continua lá, né? Então nada é resolvido com a comida. A comida não tem esse poder mágico de solucionar os nossos problemas da vida. Faz com que a gente se esquive temporariamente e depois a gente volta a enfrentar aquele problema e pior, né? Aí a gente tem o problema com a alimentação, desculpa, tem o problema de origem e a gente desenvolve o problema com a alimentação, tá? Muitas pessoas que têm compulsão, têm o transtorno de compulsão alimentar, percebem que a comida vem como uma distração também, ou como uma compensação afetiva. Puxa vida, cara, vou ter que viajar de novo. Ai, que droga, ficar longe da família, do namorado, da namorada, não sei o quê. Nanã. Ai, mereço agora uma comidinha gostosa, uma comidinha que aquece o coração, né? Uma comfort food. Eu não gosto do termo comfort food, porque eu acho que o comfort food ele acaba sendo uma desculpa, uma justificativa para eu poder comer o que eu quero, sabe? Então, eu não acho que é nem um pouco positivo. Nossa, eu tava, por exemplo, né? Ah, eu tava tão ansiosa depois daquela ligação, só uma comida que ia conseguir me acalmar. Nossa, eu fiquei com tanta raiva que eu precisei descontar no pé de moleque aquela raiva que eu tava sentindo. Sério que resolveu? Não resolve, tá? Quarto gatilho, ambientes e estímulos condicionados, né? Então, um gatilho contextual, que no Mindful Eating às vezes a gente chama de fome de olhos, fome de nariz e tal. Então, amanhã a gente vai ver isso com mais detalhes. Que são estímulos associados à compulsão.
pode ser o ter a comida ali à disposição, abrir a geladeira, ver alguma coisa na televisão, ter no quarto, saber que tem uma gaveta ali de doce escondida, pode estar relacionado a alguma data específica, né? O aniversário do fim de um relacionamento, ao aniversário de morte de alguém importante, então pode estar associado a alguma data, pode ser uma comemoração também no lado positivo, tá? Mas que nem sempre isso é positivo para a pessoa. Ou então que o cérebro aprendeu, se habituou com aquilo. Ah, nesse lugar, nesse momento, eu acabo comendo compulsivamente. Ah, vai ter festa do sei lá o quê, o que que a gente pode falar? Festa junina. Ai, tem festa junina. Ai, nossa, festa junina é um terror. Eu acabo tendo compulsão, acabo comendo descontroladamente. Eu vejo no mercado as coisas de festa junina, eu compro, eu como uma caixa, um pote de doce de leite, um pote de pé de moleque, né, de paçoquinha numa sentada, tá? Então a gente pode passar por situações assim. Quinto gatilho, fadiga, estresse, privação de sono, que são gatilhos fisiológicos. Gente, isso aqui vocês têm que ter muita atenção. É muito comum que as pessoas se sintam cansadas, esse cansaço pode ser momentâneo ou crônico, pode ser que ela durma mal, que ela tenha que trabalhar até mais tarde e tudo, e aí acaba tendo esse gatilho para compulsão. Pode ser uma sobrecarga emocional e tudo, mas o que que é muito comum acontecer? A pessoa não conseguir identificar o que que ela sente naquele momento, qual é a sua necessidade fisiológica, e aí não honra essa necessidade fisiológica, ou não pode honrar, e aquilo acaba sendo um gatilho para uma compulsão. É muito comum as pessoas se sentirem cansadas, e às vezes é um cansaço físico, mental e tudo, e olhar assim, nossa senhora, 8 horas da noite, eu tô morta de cansada, meu Deus. Não, mas agora não é hora de dormir. É muito cedo, quem que dorme 8 horas da noite? Só criança, só bebê. Então eu tenho que ficar acordada, né? Ou então vai procrastinando a hora de dormir, né? E vai ficando ali tentando ficar num lazer, tentando curtir aquele momento, quando na verdade não tá curtindo nada. Tá ali se obrigando a assistir uma série, se obrigando a ler um livro, quando na verdade o que ela precisa, o que o corpo precisa é de sono, de descanso. Então a gente precisa ajudar a pessoa a perceber como ela se sente ao longo do dia. O que está acontecendo fisicamente, mentalmente e o que que ela realmente precisa. Porque toda vez que a gente for ficar exigindo do nosso corpo muito mais do que ele tem condições de dar naquele momento, então, por exemplo, ficar acordada longas horas, trabalhar muito mais do que a gente tem condições de trabalhar naquele momento, a gente está pedindo para que aquele carro funcione, ande por muito mais tempo. Naturalmente, vai precisar do quê? De mais combustível. Então, é natural que, mediante uma demanda maior, uma exigência maior do nosso corpo, a gente precise de mais combustível, ou seja, precise comer mais, ok? Outro gatilho pode ser a baixa autoestima e uma imagem corporal negativa, quando o paciente se odeia, e nem sempre esse ódio ao corpo é algo tão declarado assim. Eu acho muito forte a gente falar nisso, mas muitas vezes está disfarçado. Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquele outro, ou então algo que é o contrário, né? O que que você gosta no seu corpo? E aí, de repente, você começa a ver que a pessoa não gosta de nada no corpo, tá? As pessoas, elas dificilmente declaram que elas odeiam o próprio corpo. É mais comum quando tem um transtorno alimentar grave, mas geralmente elas não declaram assim. Mas quando você vai questionar o que que gosta, não tem nada que gosta, não tem nada que preste, não tem nada que seja bonito, que seja admirável, tá? Então, quando a pessoa ela tem esse afeto muito negativo em relação ao seu próprio corpo, sente muita vergonha, a comida ela pode surgir como conforto ou como punição. Isso é muito comum de acontecer. Então, a gente precisa entender, porque às vezes é um passa-mão na cabeça, né? Ai, putz, é muito ruim, pois é, essa barriga que não consegue ficar chapada, que não tem gominho e tal, ai, vai. Toma um açaí, põe um pouco de leite condensado aí que você tá merecendo, você malhou pra caramba hoje, ou como punição mesmo. Come mesmo porque você vai morrer. Uma exemplo que eu coloquei aqui pra vocês. Já que eu não tenho disciplina pra malhar, então eu vou comer. Eu mereço morrer uma porca gorda, tá? Eu já escutei isso de paciente, não foi uma nem duas vezes, foram diversas vezes, tá? Às vezes a pessoa ela tem essa raiva
mais pungente e que ela verbaliza muito mais essa raiva no dia a dia. Às vezes é uma coisa mais velada. E um sétimo gatilho são eventos desencadeadores, então episódios anteriores de bullying ou situações de humilhação corporal também podem ser reativadores emocionais e gatilho. Passar por gordofobia médica, por exemplo, pode ser um gatilho para um episódio de compulsão alimentar. Então, para vocês verem o quanto a gente precisa estar antenado com tudo isso, né? E a gente falou sobre isso ontem também. E aí, gente, um ponto que é muito importante da gente entender é que existe a compulsão alimentar que ela é objetiva e existe a compulsão alimentar que ela é subjetiva. Então, o que a gente falou aqui sobre compulsão alimentar? Comer uma quantidade de comida maior do que habitualmente come, ter a sensação de falta de controle. Isso é bem objetivo. Comer uma quantidade de comida maior. Gente, no episódio de compulsão alimentar, a pessoa pode comer muito, muito, muito mesmo, né? Então, para quem não tem contato com um transtorno de compulsão alimentar, o pessoal pode comer 5.000, 7, 10.000 calorias em um único episódio. Eu acho que o caso mais grave que eu já tive, porque ficou muito. A pessoa tinha noção da quantidade que comia, porque era muito objetivo mesmo. Geralmente, a pessoa que tem um episódio de compulsão, ela vai comendo as coisas. O que está na gaveta, o que está no armário, o que está à disposição na geladeira, nas panelas, etc. E não tem muita noção desse volume. Mas eu tive um paciente uma vez que ele passava no McDonald's e ele comprava 10 número um, né? O que que é o número um do McDonald's? É o combo de Big Mac. Então vem sanduíche, vem a batata e vem o refrigerante. Ele passava, ele comprava 10 combos. Ele trocava tudo pelo grande, então batata grande, refrigerante grande, e ele comia tudo isso em um único episódio. Pizza, mesma coisa. Ele pedia 8, 10 pizzas grandes e ele comia tudo aquilo sozinho no episódio, tá? Então, isso é um episódio de compulsão alimentar. Isso é muito objetivo. Só que na compulsão alimentar subjetiva, a pessoa, ela tem a sensação de que ela comeu demais naquele momento e ela sentiu que ela não tinha controle sobre o seu comportamento alimentar. Então, isso pode acontecer. E isso é uma compulsão alimentar subjetiva. A gente precisa estar aberto a entender isso, porque muitos pacientes podem passar por isso, especialmente quando nós temos pacientes bariátricos. O paciente bariátrico, ele dificilmente vai conseguir comer uma grande quantidade de comida. Alguns, ao longo dos anos e tal, até conseguem voltar a comer o mesmo volume de comida, mas a grande maioria não. E isso não quer dizer que a pessoa não tenha um episódio de compulsão alimentar depois da cirurgia, tá? Então a gente precisa estar alerta a esses sinais. E aí, que fatores que mantêm esse ciclo da compulsão alimentar, no transtorno da compulsão alimentar? A restrição, crenças disfuncionais, regulação emocional através da comida, culpa e punição. Então, restrição. A maior parte dos pacientes que têm compulsão alimentar tem um histórico de restrição alimentar. A prática de dietas restritivas, de ter regras rígidas para em relação ao que pode e o que não pode comer, tirar certos alimentos do seu dia a dia. Ah, é zero açúcar, zero carboidrato, zero prazer, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E o que que a gente observa na prática? Quanto mais a pessoa restringe, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquele outro, mais ela acaba pensando na comida. E esse é um processo cerebral natural. Quanto mais você coloca não pode tal coisa, mais a tua atenção fica focada naquilo. Então é muito normal a gente ver, por exemplo, pacientes que passaram por uma dieta restritiva e que tinha uma lista dos alimentos que deveria substituir. Ah, isso aqui não pode, isso aqui evita, isso aqui come de vez em quando, come no final de semana, e com alimentos que a pessoa nem gostava. Quantas vezes já tive pacientes que não eram do doce? Sabe aquela coisa, ah, não, meu problema é salgado, nem se preocupa com o doce, porque a sobremesa, o brownie, sei lá o que que você está dizendo aí, não é um problema para mim. E aí, de repente, quando entra na dieta restritiva, a pessoa começa, opa, eu quero comer um doce. Meu Deus, eu vi um pudim, serviram um pudim, aí eu quero, sabe? Então, aumenta
o desejo por aqueles alimentos que são tidos como proibidos, ok? Crenças disfuncionais acabam mantendo o ciclo de compulsão alimentar. Muitos pacientes têm crenças como, se eu comer isso, putz, aí eu vou perder o controle. Se eu comer um pouquinho de macarrão, aí perdi tudo. Se eu não controlar a risca a minha alimentação, exatamente o que que eu posso, o que que eu não posso, eu vou engordar para sempre. Ou a pessoa sentir que ela é uma fraude porque ela não consegue seguir uma dieta, tá? Então, tudo isso são crenças disfuncionais. E quando a gente olha para a dieta restritiva, as dietas, e quando os profissionais da saúde também orientam dietas super restritivas, dificilmente eles trabalham com a conscientização, a educação dos pacientes sobre como funciona o nosso organismo, como funciona o nosso cérebro mediante as restrições. Porque se educasse em relação a isso, não orientariam dietas restritivas. E aqui a gente falando, né, gente, para a população geral, não estamos falando de pessoas que precisam de restrições alimentares por questões de saúde, tá? Então, é isso que acaba acontecendo. Essas crenças vão levando a pensamentos dicotômicos, ou eu estou no controle, ou eu estou me sabotando, ou a minha vida é uma festa, ou eu morro de fome. Não existe um meio termo, uma tolerância à falha, né? E isso vai alimentando o ciclo. Então, não dá para a gente viver em restrições. O nosso cérebro ele não lida bem com isso, e toda vez que você entrar numa restrição alimentar, ele vai tentar levar o seu peso. Você está emagrecendo, você começou a emagrecer, teu cérebro já acendeu um alerta e vai trabalhar contra esse emagrecimento, porque ele entende que o emagrecimento é uma ameaça à sua vida. Nosso cérebro só quer manter a gente vivo, não dá? E ele vai entender aquele seu peso máximo como sendo o set point hipotalâmico. Então, vai querer te levar para aquele peso máximo sempre, porque você sobreviveu, porque estava tudo bem, porque você estava vivo naquele momento, tá? Então a gente precisa trabalhar em função do nosso corpo, entender como funciona o nosso cérebro. Quando a gente entra numa dieta restritiva, ele vai combater o emagrecimento, ele vai aumentar a produção de hormônio de fome, vai reduzir a percepção de hormônio de saciedade. Então, por isso a pessoa come mais e ela acaba engordando depois das dietas. Outro fator que mantém o ciclo da compulsão alimentar é buscar a regulação emocional através da comida. Então, a compulsão, ela funciona muitas vezes como um analgésico, uma dor emocional, uma válvula de escape, de raiva, de frustração, uma forma de preencher um vazio, né? Que é muito comum as pessoas falarem, ai, putz, tava sentindo uma coisa, um vazio, uma vontade de comer alguma coisa que eu não sabia bem o quê, e aí fui comendo, comendo, comendo uma forma de anestesiar não só a ansiedade, mas outros alimentos, outras emoções desconfortáveis, tá? E aí, o comer, e especialmente alimentos palatáveis, prazerosos, acaba sendo uma maneira rápida e acessível de acalmar, de disfarçar um desconforto, ou de pelo menos adiar aquilo que está doendo, aquilo que está incomodando. Outro fator que mantém o ciclo da compulsão alimentar é a culpa e a punição. Então, depois do episódio de compulsão vem a culpa, e com a culpa, uma promessa de que agora vai. E aí, nisso, o que que o paciente faz? Ele busca fazer uma dieta ainda mais restritiva, cortar mais coisas, porque a pessoa entende assim: já que eu não tenho controle, puxa, comi pão de queijo, comi um biscoito recheado, eu não tenho controle mesmo, tenho que tirar tudo da minha casa, porque daí eu vou conseguir me controlar, tá? A pessoa quer voltar para a dieta e geralmente ela pensa em fazer uma dieta ainda mais restritiva. Ela faz promessas para si mesma que dessa vez vai fazer tudo direitinho, que dessa vez vai seguir a risca e que vai dar tudo certo. E isso não acontece porque o comportamento alimentar parece que é algo que está no nosso controle. E o que a gente falou ontem sobre o tratamento da obesidade, né? Então é só você comer menos e malhar mais que vai ficar tudo bem. Só que não é bem assim. O peso a gente não controla e o nosso comportamento alimentar ele é influenciado por diversos fatores. E quando a gente entende que o tratamento da obesidade é só fechar a boca e malhar, ou então que é só fazer cirurgia bariátrica, que então é só
fazer o uso do Monjaro, do Ozempic, que é só fazer um tratamento psicológico porque a mudança de comportamento é o que vai resolver a obesidade, putz, a gente está dando um tiro no pé. E a gente está colocando essa pessoa num sofrimento ainda maior, porque a gente está falando de algo que é multifatorial. A obesidade, doença, é multifatorial, o nosso comportamento alimentar, ele é influenciado por diversos fatores que não podem ser ignorados, gente. E muitos desses fatores que vão determinar as nossas escolhas alimentares não estão conscientes para a gente a todo momento. Então a gente tem que ter essa consciência, esse olhar ampliado e parar de culpar a pessoa pela sua condição, pelas suas escolhas e entender vestir o calçado daquela pessoa, vestir os seus sapatos, olhar a sua vida do seu ponto de vista, entender a sua vida para que a gente possa realmente fazer mudanças que sejam viáveis. E aí, então, quando a pessoa ela vê dessa maneira, né? Ah, puxa vida, eu comi, puxa, me sinto culpada, com raiva de mim mesma e tal. Vou fazer uma dieta mais restritiva, vou não sei o que lá. O que acaba acontecendo é que ela está se programando para uma nova compulsão, porque ela está passando por uma situação em que ela quer deixar aquela situação ainda mais rígida, ainda mais drástica. Quais são as chances disso dar certo, gente? Não acontece, né? Então vai muito além de força de vontade. É uma doença, o transtorno de compulsão alimentar é uma doença, um transtorno alimentar potencialmente grave, prejudica muito a relação da pessoa com a comida, com o seu corpo e pode ter desdobramentos para a vida também. Então, esse ciclo da compulsão alimentar, ele não se quebra com força de vontade. Ele se quebra com um plano terapêutico bem estruturado que atue sobre os pontos de manutenção e não só sobre o comportamento alimentar em si. Se fosse tão simples assim, gente, fala sério, né? A maioria de vocês aqui entende um pouco de transtorno alimentar, vocês sabem que não é fácil a gente tratar um transtorno alimentar, tá joia? E aí, então, quais são os tratamentos que nós temos que têm maiores evidências científicas, né? O que que funciona e o que que não funciona. Então, a compulsão alimentar ela é uma doença potencialmente grave, mas que tem tratamento, tem controle, tudo. E não é com dieta restritiva, não é com desafio de 21 dias, não é com frase motivacional, não é com o que a influencer está fazendo que a gente vai tratar a compulsão alimentar. O tratamento mais eficaz que nós temos e com as maiores evidências é a terapia cognitivo-comportamental. A TCC ela vai atuar sobre o comportamento alimentar desorganizado. Então, a gente vai conseguir ajudar a pessoa a regular os horários da alimentação, a perceber sinais de fome, saciedade, identificar gatilhos para comer. E tudo isso, quando a gente alia, o Mindful Eating se torna ainda mais poderoso. A gente vai ajudar a pessoa a lidar com pensamentos distorcidos sobre a comida, sobre o corpo, sobre autocontrole. A gente vai ajudar a pessoa a compreender as suas crenças disfuncionais profundas, né? Então, aquelas questões, se eu não for magra, eu não vou ser amada. Se eu comer tal coisa, é porque eu sou fraca, eu preciso me controlar, né? Eu tenho que ter mais força do que a comida. Então, a gente vai fazer reestruturação cognitiva e a gente vai trabalhar regulação emocional com treino de habilidades, com resolução de problemas, com prevenção de recaídas. Então, existe todo um protocolo da TC6, assim, diversos protocolos, na verdade. O mais utilizado é o transdiagnóstico do Christopher Fairburn, e é o que tem mais pesquisas, melhores evidências e tudo. Mas existem outros protocolos também. E a TCC ela vai trazer uma maior segurança e direcionamento na sua atuação. Então, algumas técnicas que a gente utiliza e que vai usar para a maioria dos pacientes, por exemplo, fazer um diário alimentar, um registro alimentar focado nas emoções, nos pensamentos que a pessoa tem em relação à comida, para a gente poder ressignificar tudo isso, para que a gente possa ressignificar seus pensamentos e também discutir a respeito da alimentação. Então, o que que a pessoa está escolhendo comer, como que a gente lida com isso e tudo. Nós vamos trabalhar com uma agenda estruturada das sessões, a TCC, ela trabalha com a agenda das sessões, então a gente tem todo um passo a passo da sessão. O que que a gente vai fazer? Vamos retomar a tarefa de casa da semana anterior.
que funcionou, o que não funcionou, o que vamos manter para essa semana, o que precisa ser corrigido. Vamos trabalhar com o tema do dia. Então, puxa, sobre o que a gente precisa discutir hoje. Vamos, organizar a rotina, por exemplo, de compras no mercado, de cozinhar. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com a tarefa de casa, então sempre tem esse passo a passo, né? Às vezes, se você trabalha com a TCC aliada ao Mindful Eating, que é também uma abordagem da TCC de terceira onda, você vai fazer uma meditação, você vai fazer um exercício com comida, tá? A gente trabalha com técnicas como exposição e prevenção de respostas, a reestruturação cognitiva que a gente já falou, tolerância à ansiedade, né, o lidar com a ansiedade, desenvolver tolerância ao mal-estar. Vamos usar tarefas de casa com foco em experimentos comportamentais. E aí nós podemos também atrelar o mindful eating, que é o comer com atenção plena, que vai ajudar e muito nessa reconexão com os sinais internos do próprio corpo. Então a gente vai fazer a pessoa ouvir o próprio corpo, entender sinais fisiológicos de fome, saciedade, sede, lidar com desejos de comer, etc. Ajuda a diminuir a reatividade alimentar, a reduzir episódios automáticos de comer por impulso e vai ajudar o paciente a comer com consciência, sem julgamento. E a gente vai ver tudo isso aqui, muito mais, né? Que aqui a gente só colocou alguns pontos principais, mas a gente vai aprofundar na questão do Mindful Eating amanhã. E o Intuitive Eating, o comer intuitivo. O Mindful Eating, ele foi desenvolvido por psicólogos. Um dos protocolos mais antigos que nós temos é o MBEAT, que foi desenvolvido por uma psicóloga, a Jean Priesteller. Já o Intuitive Eating, eles têm algumas similaridades e algumas diferenças, tá? O comer intuitivo ele foi desenvolvido por duas nutricionistas. Então existe um olhar diferenciado, mas em ambos a gente vai trabalhar muito para quebrar com mentalidade de dieta e fazer essa reconexão com o próprio corpo, honrando os sinais fisiológicos de fome e saciedade e sem o julgamento da comida. Então, comida é só comida e toda comida é permitida. Obviamente, se a pessoa não tem nenhum tipo de restrição, é importante. E o fato de toda comida ser permitida não quer dizer que, então eu vou trabalhar com Mindful Eating, Intuitive Eating, agora é orgia alimentar, a pessoa come o que quer, quanto quer, quando quer. Não. Ela vai aprender a balizar o seu comportamento alimentar a partir do próprio corpo, a se questionar e realmente ter o controle nas suas próprias mãos. Porque se você parar para observar, tá ali, eu como um doce todo dia depois do almoço. Tá bom. Mas se você começar a se questionar, por que é que eu quero comer isso agora? Talvez você vai começar a perceber que tem dia que você nem tá com vontade, que aquilo só se tornou um hábito. E hábito a gente muda, né? Muda. Nós psicólogos somos peritos em ajudar os pacientes nisso. E aí, então, o que não funciona no tratamento da compulsão alimentar? Dietas restritivas. Tem muito paciente que vai chegar para você e vai falar: deixa eu fazer só mais essa dieta, deixa eu emagrecer um pouco, e daí a gente começa o tratamento. Dieta restritiva não funciona no tratamento da compulsão alimentar. Bem pelo contrário, ele acaba reforçando o ciclo da compulsão. Tentar só educar o paciente sobre alimentação, sobre calorias, sem tratar a função da comida, também não funciona. Por isso que o Mindful Eating e Intuitive Eating são o complemento perfeito para a TCC. A TCC ela acaba sendo muito focada na questão da organização, da educação, né? E existem protocolos, né? Bem conhecidos da TCC que são extremamente focados no controle do peso, né? E a gente sabe que o peso, ele é consequência de diversos fatores. Então, não é algo que a gente controla diretamente, é algo que a gente vai influenciar, tá? E além disso, a questão de olhar para o peso como sendo uma, um indicativo de saúde, né? Isso tem mudado demais nos últimos anos e a gente precisa se atualizar em relação a isso. Outra coisa que não funciona é uma psicoterapia genérica, sem ter um foco no comportamento alimentar e empregada por um profissional que
não estudou a área. Então, para a gente poder tratar a compulsão alimentar, você tem que estudar profundamente comportamento alimentar, tem que entender profundamente de transtornos alimentares, tem que saber como tratar o transtorno de compulsão alimentar. Só ir fazendo assim de uma maneira intuitiva. Ah, já que tem um comer intuitivo lá, então vamos tratar de uma maneira intuitiva. Ah, tá, então a gente vai ver por que que você quer comer isso agora. Não, então o que que é o certo? Certo a gente comer doce só de vez em quando, né? Porque doce, querendo ou não, é mais calórico, engorda. Aí o que que você acaba fazendo? Você acaba gerando dano. Você acaba prejudicando a pessoa quando você vai balizando o seu tratamento naquilo que os leigos pensam. Porque aquilo que é de senso comum está à luz de mentalidade de dieta. Então, não pode, de jeito nenhum, tá? E o que não funciona também é fazer uma atuação sem um plano terapêutico, sem ter objetivos e metas bem estabelecidos. Então, como é que você pode prover um tratamento ético que gere mudanças sustentáveis e que tenha um olhar mais compassivo? Bom, como vocês sabem, o nosso objetivo aqui é trazer aula, trazer conteúdo, mas também essa grande oferta que nós teremos no meu aniversário, né, na segunda-feira que vem, e eu estou apresentando para vocês os cursos que a gente tem aqui na nossa empresa, e um dos cursos que nós temos é o de transtorno da compulsão alimentar, do diagnóstico ao tratamento. E que, na verdade, a gente amplia, tá? Não começa no diagnóstico do TCA e acaba no tratamento, mas acaba sendo muito mais amplo e eu já vou mostrar para vocês os módulos, né? Ele é um curso que é 100% online, ele é muito prático, ou seja, ele é fácil de você aplicar, você aprende algo hoje, você já está usando hoje mesmo com os seus pacientes, totalmente baseado em evidências, nas melhores evidências, né? E que vai te ensinar a diferenciar o que que é comer emocional, o que que é comer compulsivo, o que que é um transtorno alimentar formal, fazer um diagnóstico clínico preciso, não baseado em achismos, a estruturar um plano de tratamento com base na TCC, no Mindful Eating e no Intuitive Eating, então você aprende em profundidade tudo isso, a intervir com segurança, com consistência, mesmo que você não tenha uma especialização em transtorno alimentar prévia. E o que que você aprende nesse curso? Coloquei aqui só o nome dos módulos, tá? Breve, no domingo eu passo para vocês quais são as aulas que tem, né? Bem detalhado para que vocês tenham total conhecimento sobre. Primeiro módulo é formação do comportamento alimentar. Então, como é que se forma o comportamento alimentar? Módulo 2, essa diferença do que é comer normal, o que é um comer patológico. O que é um exagero alimentar, né? Poxa, exagero é só quando você come de uma maneira intencional. Poxa, tá muito gostoso isso aqui, eu quero comer mais, mesmo que eu fique empanturrada. Ou então exagero por causa de um comer sem consciência. E a gente vai destrinchando detalhadamente tudo isso. Que são os transtornos alimentares? Passamos pela definição de todos os transtornos alimentares para você ter total segurança quando você vai estudar o comportamento alimentar dos seus pacientes. Vamos aprofundar no transtorno de compulsão alimentar com todos os detalhes. Vamos ter um módulo só sobre os instrumentos de avaliação do comportamento alimentar. Ah, Itália, significa que eu tenho que usar todos eles? Não, de forma alguma. Significa que você tem ali diversas ferramentas, você tem diversas escalas para poder entender o comportamento alimentar dos seus pacientes. E você pode escolhendo o que usar, né, conforme o paciente, conforme a necessidade, etc. Aprofundamos no Mindful Eating, comer com atenção plena, aplicado ao tratamento da compulsão alimentar. Então, o que que é o Mindful Eating? Como que eu posso utilizar esses recursos no tratamento da compulsão? Mesma coisa com o Intuitive Eating, com o comer intuitivo. Então, como é que a gente usa o comer intuitivo no tratamento da compulsão alimentar? Como que a gente ajuda a pessoa a normalizar o seu comportamento alimentar? E temos um módulo específico sobre a TCC aplicada à compulsão com diversos protocolos, então a gente explora diversos protocolos de tratamento da compulsão alimentar através da TCC, né? E a gente tem muitos protocolos, né? Muito bons, então dá para escolher o que cada paciente precisa, como utilizar aquilo e tudo. E aí então nós temos módulos sobre
Prevenção primária e prevenção de recaídas também, porque é algo básico a gente trabalhar com a prevenção de recaídas e a gente poder pensar para além, né, do tratamento. Então, poxa, o que que a gente pode fazer para além disso? Então, além de eu pegar o paciente que já tem a compulsão alimentar, como que a gente pode pensar em prevenir que as pessoas desenvolvam uma compulsão alimentar, tá? Então, é assim que funciona o curso de transtorno da compulsão alimentar. Joia? Quero ver o que que vocês têm de dúvida, gente. A aula foi esclarecedora, deu para ter um panorama geral de como que a gente trabalha com compulsão alimentar. Foi boa? Foi? Tá joia, Marcela. Tô vendo você aqui já. A Marcela pergunta, né, a respeito do comer transtornado e comer emocional, se existe uma diferença ou se eles são sinônimos. Eu gosto de diferenciar, tá? Então, o que que eu vejo? Eu vejo comer transtornado como sendo algo mais amplo, né? Então, é a gente ter disfunções no comportamento alimentar, por conta de mentalidade de dieta, por conta de regras familiares, por medo de engordar, por qualquer coisa. E aí, o comer emocional, dentro do comer emocional, eu vejo que a gente pode ter um comer emocional que é positivo, que não gera danos, e um comer emocional que é negativo, tá? Então, o que que eu vejo no comer emocional? É quando o nosso comportamento alimentar, ele é disparado por emoções. Por exemplo, que tipo de emoções positivas, né? Então, quando eu vou num aniversário, quando eu vou num casamento, eu comemoro, eu como um pedaço de bolo para comemorar aquele aniversário, aquele casamento. Eu brindo com champanhe, com espumante para comemorar aquele rito de passagem, sabe? Então isso é positivo, um comer emocional positivo. Eu sinto saudades da minha avó que faleceu, e aí eu faço um bolo que ela fazia muito bem, que eu adorava e tal, para matar saudades. E que eu não preciso comer a forma inteira de bolo, que eu posso comer um pedaço e isso ser algo positivo, que não me gera dano, que pelo contrário gera uma coisa boa, né? Puxa vida, é aquele bolo de frutas vermelhas com mousse de limão, maravilhoso do casamento da minha melhor amiga. Meu, que delícia, né? Poxa, eu adoro ir naquela confeitaria específica que eu ia com a minha avó quando era criança e tal. E aí dá aquele quentinho no coração. Então isso é positivo, a gente não pode generalizar que todo comer emocional é ruim, traz danos, né? É ruim quando a pessoa tem alguma emoção, algum tipo de desconforto, alguma coisa que ela vai se esquivar de enfrentar aquela situação através da comida. Então, tô ansiosa, então eu preciso tomar um cappuccino e comer um pão de queijo para me acalmar, né? Eu preciso de tal coisa para poder lidar com essa situação. Isso é ruim, porque a pessoa ela vai tentando se enganar, porque às vezes ela simplesmente não tem ferramentas para lidar com aquela situação e precisa de terapia para isso. Mas muitas vezes a pessoa ela vai se enganando com aquilo, vai colocando na comida um poder que a comida não tem, né? A comida vai diminuir o nosso tédio? Não vai. A comida vai aliviar o nosso cansaço? Não vai. A comida vai te preparar melhor para uma reunião? Não vai. Então, por isso que no final das contas a gente tem dois problemas. Aquele problema inicial, do qual a pessoa estava se esquivando, e o problema com a comida em si, tá? Então é sempre pensar nisso. O problema é quando existe uma consequência negativa, quando existe um dano para a pessoa, quando existe um sofrimento. Joia? Bom, então amanhã, não percam a nossa aula de amanhã, porque a gente vai aprofundar no Mindful Eating. E eu amo, 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 amo o Mindful Eating, comer com atenção plena. Então, vai ser uma aula que, para quem não conhece, vai abrir os olhos, vai abrir a mente de vocês pro tanto de possibilidades que a gente tem de aliviar o sofrimento das pessoas, gente. Tá? Sendo bem franca com vocês. Nesse tempo que eu tenho, né, de clínica aí, vinte anos de clínica, nunca vi nenhuma estratégia, nunca vi nenhuma abordagem que pudesse trazer tanto alívio para as pessoas quanto o Mindful Eating, tá? Então, é imperdível para todo mundo que tá aqui, tá bom, gente?